Existem dois temas controversos e que são até tabus, tanto na igreja como fora da igreja. Eu falo da questão do pecado e dos espíritos imundos, ou como a Bíblia, as Escrituras os chamam, demônios. A questão do pecado as pessoas não gostam de tratar porque elas dizem que nós não temos que nos meter na vida delas e não temos mesmo que nos meter na vida de ninguém. Cada um faça o que bem quiser. Agora, nós não podemos negar que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. De modo que o tema do pecado, ele precisa ser abordado em todos os cultos, em todas as reuniões, em toda a pregação do Evangelho. A palavra de ordem é: arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa é a palavra. Na minha igreja aqui, pastor, eu tenho gostado de vir aqui porque o pastor não fala de pecado, igual algumas igrejas, a gente fica se sentindo pesado, toda hora o pastor fica tocando naquele assunto. Pois é, enquanto se tratar do pecado for um peso para você, significa ainda que você esteja em pecado. Mas eu não vou falar do pecado. Eu quero falar do segundo tema, que é a questão do endemoniamento. É quando uma pessoa, além do pecado, que é o maior inimigo do homem é o pecado, mas além do pecado, por conta da porta do pecado, esse ser humano, ele é invadido por espíritos imundos e ele acaba sendo oprimido por forças espirituais da maldade e que nós não temos tempo para tratar aqui. Eu queria entrar em pormenores, contar, inclusive, histórias que eu já experimentei, já vivenciei nesses anos de pregador do Evangelho. Mas vamos, na narrativa bíblica, entender uma história que você conhece, a história do endemoniado gadareno. Nós vamos em Marcos 5, do 1 ao 20. Essa história, ela aparece também no Evangelho de Mateus e no Evangelho de São Lucas, tanto Mateus 8 como Lucas 8, mas eu prefiro a de Marcos 5, do 1 ao 20, porque aqui nós temos uma gama de detalhes importantes para nós. Tenha em mente o que eu falei: o homem escravo do pecado e dos demônios. E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. Saindo ele, Jesus, do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Um homem com espírito imundo. Como eu disse, as pessoas não gostam desse tema. Falar de demônio perto de um católico levará esse católico a fazer o sinal da cruz. O crente já amarra, o cético diz que não acredita, o agnóstico tem um pé atrás. Mas o fato é que a história está aí, talvez a sua vida, a história dos seus, daqueles que você conhece, estão aí para provar que há pessoas que são vítimas dos espíritos imundos, que ou são tão graves como o que nós vamos ler agora na sequência, ou no mínimo há indícios, há influências, há coisas muito, eu vou usar esse termo, tá? Só para a gente poder entender, há coisas muito esquisitas que acontecem com algumas pessoas. Coisas estranhas, coisas que estão assim, para além da verificação científica, coisas que acontecem, que são assim até tratadas como sobrenaturais. Era o caso desse homem. Por quê? Porque, primeiro, no versículo 3, nós lemos que ele tinha sua morada nos sepulcros. Ninguém em sã juízo mora no cemitério. Ninguém gosta de coisa estranha porque está normal. Então, assim, só de você saber de que um ser humano mora no cemitério,
tem ali a sua morada, tem ali a sua residência, tem ali a sua habitação, já tem qualquer coisa estranha. O que mais? Ele também era preso por cadeias, amarrado, e ninguém podia prender. Era como se diz aí fora, um vida louca mesmo. Um ser humano sem juízo, sem temperança, sem domínio próprio, que fazia o que dava na telha, sob as influências desse, você já vai ver, não um único espírito, de uma legião de demônios. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram feitas por ele em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Ninguém. As pessoas, na época, usavam técnicas de controle dessa rústica de amarrar mesmo. Hoje nós temos remédios, nós temos tratamentos que ajudam a amenizar. Uma injeção que uma pessoa toma, um calmante, um tipo de remédio. E eu não estou dizendo, eu não estou afirmando, preste muita atenção no que eu estou falando, que toda pessoa que tem um distúrbio emocional, mental, tenha necessariamente um demônio na vida dela. Mas é bem provável, é bem provável. Nas minhas experiências, eu já vi pessoas ali na hora da oração, da visita pastoral, ou quando a pessoa é trazida até a igreja, aquelas entidades se manifestam. Você vê uma mulher, por exemplo, falando com voz masculina, uma criança. Sim, porque isso acontece com criança também. Eu já vi, quem me contou, eu já vi criança de 5 ou 6 anos de idade manifestada com demônios. Manifestada mesmo. Aquele rostinho lindo, crianças são tão lindas, com o rosto completamente deformado, com a voz deformada, com 3, 4 pessoas para segurar, para conter a criança. Eu já vi isso acontecer. 2010, lá em Cascavel. É muito feio. Uma das coisas mais tristes que eu já vi na minha vida foi ver uma criança manifestada com demônios. Mas não para por aí. Este coitado, esse ser perdido, andava sempre de dia e de noite. Só perdeu o senso de tempo. Para ele não importa se é dia, se é noite, ele andava para lá e para cá, incomodando todo mundo. Ele clamava pelos montes, gritando. Veja, a pessoa que grita, a pessoa que é muito nervosa, a pessoa que xinga todo mundo, briga no trânsito, ela pode estar sob influência de um espírito imundo. Gritando, imagine, uma pessoa passa na frente da tua casa de noite gritando, falando palavrão e xingando e se ferindo com pedras. Uma pessoa que machuca a si mesma, que faz o mal a si mesma. Uma pessoa que fere e que se fere, que faz o mal e que se faz o mal. Só que quando esse ente viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E aqui nós temos a lição que eu quero passar, porque todas essas nuances que eu comentei, esses detalhes que você pode talvez perceber na sua própria vida, esse homem estava assim, possesso mesmo, não tinha controle nem da mente dele, coitado. Essa é uma possessão total, é quando o espírito ou os espíritos tomam conta até das faculdades intelectuais da pessoa. Mas tem gente que não está assim 24 horas por dia, mas se percebe sob influência maligna. Só que quando ele viu Jesus, por isso que é Jesus que nós temos que buscar. Quando a pessoa tem um problema assim, ela tem que ir onde o evangelho é pregado. Você tem que procurar uma igreja, por exemplo, ou um pastor, um pregador, que faz a libertação, que tem fé, que acredita, que sabe como essas coisas funcionam,
e acontece no mundo espiritual para poder fazer a libertação. Porque veja, quem conhecia aquele homem tentou amarrar ele, tentou prender, tentou controlar. Mas quando ele viu Jesus, aí ele caiu de joelhos. Aí não precisou cadeia, corrente, remédio. Aquelas entidades malignas tiveram que reconhecer. E clamando com grande voz, imagine que tipo de voz que foi, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormente, porque dizia: sai deste homem, espírito imundo. E esse é o trabalho de libertação, é mandar sair. Porque se existe um espírito imundo na sua vida, ou na vida de alguém da sua casa, da sua família, do seu conhecimento, esse espírito precisa ser expulso. Não tem outra história. Não é tratamento, não é a pessoa fazer uma terapia espiritual, uma regressão, essas coisas que alguns pastores andam fazendo por aí, em algumas igrejas evangélicas, é coisa de endemoniado também. Endemoniado não expulsa endemoniado, não expulsa demônio. É libertação, é sai, vai embora, acabou, é usar o poder do nome de Jesus e fixar a libertação dessa pessoa a partir daquele momento. Aí Jesus perguntou qual o nome, e o Espírito respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Eram muitos espíritos imundos agindo naquele rapaz. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. O demônio não queria, ele sabia que não podia ficar mais ali, mas ele queria ficar naquela província, naquela região, agindo em outras pessoas. Bom, para a gente encurtar a história, Jesus mandou que eles fossem enviados aos porcos, e o que acabou sendo um juízo de Deus, porque na antiga aliança era proibido ao povo judeu fazer a criação de porcos. Então eram 2.000 porcos, os demônios entraram nos porcos, e aí a gente aprende que nem os porcos aceitaram, toleraram a presença dos demônios, se precipitaram no mar. E aí lá no verso 15, foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo. Assentado, controlado, já não mais sob influência dos espíritos, pacificado, porque quando os espíritos imundos saem, a pessoa se sente em paz. Veja que ele não parava, ele vivia gritando, uivando, andando de dia, de noite, com pedras nas mãos. Agora não, agora ele está em paz. Um dos indícios da libertação, que os espíritos imundos saíram da pessoa, foi esse fato dele estar sentado, ele estava em paz. Nós lemos também que ele estava vestido. Toda pessoa que gosta de expor a nudez, ela está sob influência do diabo. Homens e mulheres que gostam de se mostrar, de mostrar a nudez, de mostrar o corpo. A pessoa, quando ela está liberta, ela cobre o corpo, ela se veste com sobriedade e não fica mais se expondo. Pastor, o senhor está dizendo? Eu não, as escrituras estão dizendo. O demônio saiu, aquela exposição acabou. Acabou, não tem. Tanto que você veja aí nos testemunhos de mulheres que foram símbolos sexuais no Brasil, alguns anos atrás, saíram até em revista masculina. Hoje elas são mulheres de Deus. E todas elas, se você assistiu o depoimento, não vou citar nomes aqui, elas dizem que se arrependem de ter feito aquilo, de ter saído lá na capa da revista masculina. Por quê? Porque agora elas são de Deus, elas estão libertas. Elas não querem mais expor a nudez. Antes aquilo ali para elas era uma coisa normal, porque elas estavam sob uma influência espiritual. E em perfeito juízo.
em perfeito juízo. Hoje, quando Deus me deu essa palavra na madrugada, que me veio ao coração para falar a você, se você sente que tem algo na sua vida nesse sentido, procure ajuda. E se você conhece alguém assim, procure ajuda em prol dessa pessoa. Mas procure alguém, procure uma igreja, uma denominação que segue o que Jesus mandou. Em meu nome expulsarão demônios. Porque é só a libertação por meio do Evangelho que vai libertar essa pessoa. E sem tabu, minha gente. Essa história, mas... Não, a gente tem que falar, a gente tem que chamar as coisas pelos nomes que Jesus chamou. É demônio, ou espírito imundo, é endemoniado. E as características estão aqui. Outras também nos outros textos dos evangelhos, mas aqui nós temos assim a nata do que um espírito imundo pode fazer na vida de uma pessoa. Por isso que pessoas que estão nessa condição precisam de libertação. Combinado? Se você precisa, procure. E se você conhece alguém que precisa, ajude aquela pessoa. Procure pela pessoa e nós ficaremos aqui à sua disposição.